Com uma rica e atribulada história de vida que teve início em 1896, quando nasceu em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, de 1944 a 1962, Guinhar morou em Belo Horizonte e Ouro Preto. Através de uma visão moderna e não acadêmica da arte e da arte de ensinar, em seu curso livre de desenho e pintura, Guinhar formou dezenas de artistas que hoje, pela expressividade particular de suas obras, são um testemunho vivo da grandeza do mestre. Mestre exemplar, homem contraditório, artista de exceção, Guinhar foi vários. Este vídeo pretende revelar apenas uma das muitas faces de Guinhar, a de mestre. Belo Horizonte, 1944. Nesse ano, o prefeito Juscelino Kubitschek de Oliveira cria o Instituto de Belas Artes. Trata-se de um ato político-pedagógico visando a consolidação de um programa de modernização da jovem capital de Minas. Para dirigir a escola, é convidado o pintor fluminense Alberto da Veiga Guinhar. Artista e professor de reconhecidos méritos, formado por academia alemã, influenciado pelas primeiras manifestações dos expressionistas e integrado ao grupo dos modernistas brasileiros, Guinhar é um mestre em seu ofício. O projeto de JK pretende romper com uma situação marcada pela escassez de informações artísticas. A escola deve ser um centro de enriquecimento humanístico, capaz de inaugurar, fortalecer e concretizar ações que garantam à cidade uma posição de vanguarda na construção de um novo tempo. O Guinhar, como muita gente hoje sabe, foi trazido para Belo Horizonte pelo prefeito Juscelino Kubitschek, né? Naquela época, 44. Em Minas, era ainda pacata, nesse sentido de arte, de pintura. Era coisa assim mais acadêmica, né? O pressuposto básico de quando se estuda a fundação da Escola Guinhar em Belo Horizonte, ela surge ou aparece assim como um elemento libertador em relação ao academicismo e em relação à política conservadora de Minas. A vinda dele para cá dividiu esse terreno assim, antes do Guinhar e depois do Guinhar. Partiu Belo Horizonte pelo meio. O compromisso de Guinhar é com a disseminação das novas ideias e práticas artísticas. Disse ele certa vez: Naturalmente, aprendi pelos métodos acadêmicos, mas depois meu instinto pessoal me guiou para minha personalidade e liberdade completa. Belo Horizonte, 1996. É realizada na Galeria de Arte do BDMG Cultural a exposição A Cidade e o Artista, 2 centenários. Alusiva ao centenário de fundação de Belo Horizonte e ao centenário de nascimento de Alberto da Veiga Guinhar,
A exposição é uma homenagem à obra daquele que é o maior representante do pensamento moderno nas artes plásticas em Minas. Reúne obras de 27 ex-alunos de Guinhar. São pinturas mostrando Belo Horizonte e o afeto dos ex-alunos pelo seu antigo mestre. Agora, já quase uma lenda nessa cidade que ajudou a modernizar. Encontram-se aqui gerações de pioneiros, todos alunos do mesmo professor, mas com histórias diferentes e obras muito distintas entre si. Se a construção da Pampulha foi o primeiro sinal dos novos tempos, a criação de um núcleo de cultura e arte tem a função de multiplicar esta investida pioneira, criando condições para uma transformação da sociedade que lhe serve de base e onde o Instituto de Belas Artes está inserido. Surgida em 1944, a escola dirigida por Guinhar tem a missão de formar uma nova geração de artistas, de criar em Minas uma atmosfera propícia para a discussão e a prática, no campo das artes, das perspectivas modernas que iam sendo desenvolvidas nos campos econômico e social. Percebe-se que há uma ruptura nesse momento e a Escola Guinhar, ela vem como uma escola que vai trazer grandes transformações, né? E nessas transformações nós vamos ver que a escola ela se inicia, né, com Guinhar, e o Guinhar será o legitimador de todas essas mudanças que ocorrem ou que vão ocorrer durante esse período. Na luta contra a política conservadora que domina o Estado, Juscelino Kubitschek cuida de atrair para Minas jovens artistas e arquitetos que vêm fazendo a renovação da cultura brasileira, como Oscar Niemeyer, Portinari, Edith Bering, Franz Weissmann e outros. Então, aproximadamente em 45, eu vim aqui, fui fazer uma pequena exposição na Escola do Guinhar, aqui no parque, de pintura e de desenhos. Aí o Guinhar me pediu para participar da escola dele, para fazer parte da equipe dele. Então eu aceitei com muito prazer, porque achei muito importante nós formarmos uma escola dentro da linha moderna de arte. Quando eu cheguei aqui, o Guinhar estava em dificuldade de espaço para o ensino. E eu então vi aquele teatro abandonado, o arcabouço, projetado pelo Niemeyer,
E eu procurei então uma aluna do Guinhar, que era alta funcionária na prefeitura, para ela pedir lá para nós podermos ocupar uma parte desse teatro. Foi uma solução muito boa, porque o Guinhar ficava na parte superior, no primeiro andar, e eu, com minha aula de escultura, fiquei no subsolo do teatro. Instalada no Parque Municipal e tendo como sede o barracão de uma obra em construção, nasce uma escola experimental, criada para ser um símbolo de ruptura. É um curso livre de desenho e pintura, oposição concreta à rigidez do ensino acadêmico. Liberdade. O Guinhar é sinônimo de liberdade. Ele deu ao aluno a liberdade absoluta. O aluno não era preso a nada de preconceito de nenhuma espécie. Ele era livre para fazer tudo o que ele quisesse. Agora, ele, Guinhar, fazia daquele jeito dele. E mostrava, eu pinto assim, desse jeito aqui. Agora, quem quiser... Quando ele, às vezes, pintava uma cabeça de Cristo, para dar mais força, coisa, ele virava o pincel e riscava assim. Depois exprimia o pincel em cima, assim, com tinta cor de sangue, e aquilo escorria no rosto do Cristo, né? Bonito, sabe? Sem chamadas ou horários fixos, sem turmas ou diplomas, a Escola de Guinhar é uma reunião informal de professor e alunos interessados na discussão artística. A escolinha do Guinhar, eles falavam sempre assim, a escola de mestre Guinhar é risonha e franca, né? Porque a camaradagem nossa ali era grande, sabe? Muitas moças, os rapazes e tal. E o mestre Guinhar, que era muito alegre também. Era ótimo, o ambiente era fabuloso, porque o ambiente da escola, a escola não tinha chamada, não tinha nota, ninguém passava de ano. Então o negócio é excelente, ia lá quem queria ir e quem não queria não ia. Não tinha obrigação nenhuma de coisa nenhuma. Isso é o ideal de uma escola de belas artes, porque você faz, quer, se não quer, não faz. Pronto. A iniciação se dá pelo exercício disciplinado do desenho, que deve traduzir a vivacidade da natureza que os alunos têm à sua volta. E o bom é quando ele dava aulas para nós no parque, ali, ao vivo, assim, ele punha lá um compensado de cera preparado, o fundo, já que ele gostava de pintar com a moldura, e começava a pintar o quadro, nós todos atentos ali, né? Ele começava com o céu e vinha descendo, descendo até chegar ao primeiro plano, né? Desenhando e pintando na presença dos alunos, analisando as obras realizadas, aquele professor sedutor, bem-humorado e elegante nos modos, exemplifica uma atitude de independência que fortalece a autoconfiança e oferece estímulos para o aprendizado e a autodescoberta. Ele respeitou muito a personalidade de cada aluno, mas puxou fundo pela potencialidade de cada um, mostrando o que os nossos sentidos podiam captar do mundo. Quando ele nos colocava no parque, manhãs inteiras olhando aquelas árvores, a transformação da luz na natureza, e que no princípio eu não entendia para que se ele não vinha explicar o que era, e de repente eu me via descobrindo formas, cores, e a perceber a natureza de uma maneira muito diferente do que eu via antigamente, né? À sombra das árvores do Parque Municipal de Belo Horizonte, reunidos na condição de amigos interessados na formação artística e na discussão dos temas da arte, vai sendo criada uma comunidade cuja visão cresce junto com a cidade. E as paisagens também, nós estávamos ali já num ambiente propício, né, que era o parque, onde funcionava a escolinha. Era um tempo muito gostoso, a gente aprendia muito com essas aulas práticas assim do Guinhar, né? Guinhar transformou completamente
o meu olhar do mundo, porque quando eu vim para a Escola Guinhar, não tinha nenhuma informação sobre arte. Por sinal, à época, Belo Horizonte era muito pobre dessa informação, não tínhamos mesmo nem livrarias com livros de arte. Então, Guinhar descortinou para mim um novo mundo e outras possibilidades. Depois de visitar a escola, Mário de Andrade escreve num artigo de jornal: A escola é ótima, o mestre de primeira ordem. Tudo induz a crer que em Belo Horizonte vai se formar, dentro de 2 ou 3 anos, mais um núcleo forte de artes plásticas no Brasil. Portinari, que recomendou Guinhar a Juscelino Kubitschek, é ainda mais eloquente. A escola de pintura e de desenho de Guinhar é, sem favor, a melhor do Brasil. Eram condições muito precárias, nós não tivemos conforto nenhum. O Guinhar conseguiu isolar com vidro para evitar que a chuva entrasse na sala dele, mas embaixo nós não tivemos condições, então quando chovia inundava tudo, tivemos que fazer tipo de ponte de tábua para poder andar. Mas foi um tempo muito fértil, de muito trabalho. Eu acho que foi um tempo heróico aqui em Belo Horizonte. E saíram artistas muito bons do nosso curso. A precariedade do local onde está instalada a escola não impressiona Guinhar e nem tira o entusiasmo do professor com o projeto que está dirigindo. Em carta a um amigo datada de 1944, ele escreve: Eu, do meu lado, tenho muito a fazer. As aulas me absorvem muito, mas também me dão resultados incríveis. O nosso clima aqui, principalmente no inverno, favorece muito. Um céu azulado, que é uma poesia. Um parque com lindas árvores e eu vivendo neste ambiente. Lindas alunas associando-se à preciosa companhia dos lindos pavões. É como um sonho das 1001 noites. Não se tratava apenas de passar aos alunos a severa formação que o mestre trazia da Academia de Artes Plásticas de Munique. Contra o adestramento acadêmico, contra as cópias rígidas de modelos de gesso, Guinhar propõe uma convivência diária com o rico material de que dispõe. A vida, a luz do sol, a paisagem brasileira, realidade imediata que cada um dos alunos irá trabalhar ao seu modo. A linha é a base com a qual faço escultura. A escultura é feita baseada na linha. Assim como também eu desenhei muito Ouro Preto com o Guinhar. Então o telhado de Ouro Preto também me deu o papel de dobra. É que deu a visão de dobrar a superfície. Então corte e dobra. Então começou aí a surgir opção de coisa. E essa disciplina de ficar a manhã inteira com lápis duro, né, tendo que desenhar mentalmente toda aquela paisagem para depois colocar no papel sem utilizar a borracha, porque o lápis duro forçava uma disciplina e que não era disciplina de reproduzir o que estava vendo, era disciplina de educar o olhado, de aprender a ver. Combatendo a cópia e o fazer mecânico, mais do que criar discípulos hábeis na repetição dos motivos e do estilo do mestre, trata-se de desenvolver potencialidades, produzir arte, desenvolver uma educação do olhar
que permita a formação de uma nova tradição artística em Minas. Não, é fundamental porque linha a maneira de pensar em arte. Maneira de pensar. Linha é pensamento é o pensamento das artes visuais, né? Então a linha é fundamental. E o Guiar ensinou a desenhar com lápis duro e, portanto, a linha era definitiva, porque o lápis duro suca o papel. E se errar, errou. Você não tem como consertar, não. Portanto, o erro faz parte do acerto. Você tem que incorporar o erro ao que você está fazendo. E é uma coisa boa demais. Para Guiar, arte é criação e não repetição do saber dos mestres. Àquele que ensina, cabe permitir acesso aos grandes princípios da arte, que devem ser descobertos e redescobertos no embate cotidiano da realização do trabalho, ao sabor de uma percepção muito pessoal e até mesmo contra o gosto do próprio professor. Guiar revolucionou o ensino de arte no Brasil. Naquela época, as academias de belas artes, existiam academias de belas artes no Rio, São Paulo, e ele já começou desde o Rio de Janeiro, na Fundação Osório, a ensinar dessa mesma maneira que ele veio ensinar em Belo Horizonte. Havia alunos bons, como Iberê Camargo e vários outros artistas do Rio. Chegando a Minas, ele mudou por completo a maneira de ensinar arte, porque ao invés de proporcionar ao aluno uma técnica só e uma fórmula de arte, ele despertava em cada um de nós, né, a nossa própria criatividade, a nossa própria individualidade. Dando essa possibilidade de libertação de fórmulas e conceitos na arte, ele também proporcionava uma libertação de fórmulas e conceitos na vida. Uma lição, sobretudo, de liberdade, que deve ser experimentada. Um pensar da arte que é recusa e crítica a todo o artificialismo. Com gestos, palavras e obras, Guiar seduz seus alunos para as perspectivas e as verdades da imaginação moderna. E o Guiar revolucionou isso tudo com a Escolinha do Parque. Entendeu? Criou alma nova, ele já veio com o espírito da Europa, com o modernismo, né? Aquela coisa toda. E isso foi que deu o impulso aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais e tal, e criou a hoje famosa Escolinha do Parque, a Escolinha Guiar, né? E hoje, quando se vê ela aí numa escola nova, um prédio novo, né? A gente volta uma história em que eles foram expulsos, a escola foi caçada, que a escola trabalhou na marginalidade, né? E sempre os alunos com trabalhos experimentais, eles foram se colocando como assim, inovadores, mas essa inovação, a gente vê que a presença de Guiar foi assim da maior importância, de um significado enorme, porque não só ele dava confiança aos alunos, como ele legitimou todo o processo de trabalho que foi feito. A partir do final da década de 50, doente, Guiar vai se afastando gradativamente do núcleo, já então conhecido como Escola Guiar. Aproxima-se cada vez mais de Ouro Preto, sua cidadela de sonhos, onde irá criar algumas de suas mais belas obras. Na década de 50, passei aqui 2 temporadas com Guiar
Na primeira etapa, ele fez pintura e na segunda etapa ele fez desenhos. Foi uma temporada muito brilhante, na qual ele ficava muito entusiasmado com a luminosidade de Ouro Preto e também os céus de Ouro Preto. A cada momento o céu se transformava. Olha que nuvem azul, olha que nuvem marrom, um avermelhado, olha que vermelhado lindo. Ele ficava alucinado com o céu de Ouro Preto. Guiar personalizou Ouro Preto. Na escola, em Belo Horizonte, os primeiros alunos vão substituindo o professor nas tarefas pedagógicas. São eles os responsáveis por dar continuidade aos ensinamentos do mestre. Com a morte de Guignard, em junho de 1962, fecha-se um ciclo que, somando história e lendas, funda a modernidade nas artes visuais em Minas Gerais. Se o Guignard fosse vivo hoje, ele seria o mestre adequado para o final de milênio. Ele não indicava um só caminho, porque nós percorremos várias décadas em que, por exemplo, a época do concretismo, a época do abstracionismo informal, da nova figuração e tudo isso, então os artistas se incorporavam naqueles diversos caminhos e ficavam repetindo aquilo, não é? Mas o Guignard valorizava todos, qualquer caminho que você seguisse de acordo com sua própria tendência. Ele dava a possibilidade de cada um seguir o seu caminho, então era o mestre holístico. Alberto da Veiga. Guignard. Artista de exceção. Mestre exemplar. Para sempre.